Vocês de novo aqui com a titia Marcinha. Titia eu não gosto de titia, eu gosto de tia. Ou vovozinha eu gosto. Ou vovó Marcinha, como eu falei, dependendo da sua idade, né? Ou psiu, ou oi. Ó, você tem a liberdade de me chamar do jeito que você quiser, porque eu vou. Eu só quero, me chama que eu vou. Mas não para sair de casa, para festa, essas coisas, não, essas coisas, eu gosto de ficar em casa. Mas de amor, de lembrar de mim, de querer me ensinar alguma coisa, né? Isso é legal. E aí vamos continuar com o assunto Exu, porque eu terminei o outro vídeo falando que hoje a gente ia falar um pouco sobre entidades. O que seria essa entidade Exu? No outro vídeo eu falei do orixá, da frequência, do que essa frequência estimula na gente, etc e tal. Mas essas entidades, esses guias que trabalham conosco aqui, o que é que seriam? Pela minha informação, pela informação que eu tenho, e algumas pessoas têm, pelas informações que eu obtive, pelas pesquisas que eu fiz, e como eu falei, um outro psicanalista, Rodrigo Lotes, também me ajudou muito a fazer, esses Exus, entidades, são nada mais, nada menos que espíritos, pessoas que desencarnaram numa determinada função e que, tendo o emocional delas resolvido, o mental concreto delas resolvido, elas começam a trabalhar nessa dimensão como Exu. Por isso que em algumas religiões foi falado, foi contextualizado que Exu era um espírito perdido e que todas aquelas mumunha para enganar a gente. E não é nada disso. Você tem uma função aqui. Você perde seu corpo físico, perde o corpo vital, você está vivendo no astral. Desgastou todas as emoções, apegos, medos, tudo isso que travava, ou que trava a sua vida agora, você já, lá na vida no astral, você desapegou, você resolveu as encrencas, você tirou as melecas que tinha, você matou os piolhos. Ainda não matou os piolhos porque a gente está falando de emoção. Aí você vai resolver o que está no mental concreto. Aí é que você vai matar os piolhos. Essas crenças, essas bobagens que a gente tem na cabeça. E, gente, vou falar para vocês. Devido à nossa ignorância, a gente conhece, gente, tem mais bobagem, tem mais ideia idiota na nossa cabeça do que coisa lógica. Mas depois que a gente começa, resolve e vai para esse sentido, esse sentir verdadeiramente, essa lógica de como funciona a vida, o planeta, o sistema, as pessoas, o reino mineral, vegetal e animal, aí nós começamos na nossa função que é semelhante ao nosso Exu. Falando em Exu, vocês sabem que eu volto, né? As coisas vão passando pela minha cabeça. Você já fez a inscrição no canal, Demon? Faz a inscrição, aperta o sininho, porque sempre eu vou aqui trazendo assuntos os quais eu refleti, eu ouvi, eu troquei com as pessoas que fazem parte do espaço Humanidade, que a gente tem uma comunidade, que de sexta-feira eu estou lá no Jornal do Universo, eu aprendo muito com eles, e aí eu trago aqui, compartilho no YouTube, porque, né, por causa de quê, Márcio Marins? Por causa de que não é todo mundo ainda que está na comunidade, espero que você em breve esteja para a gente poder conversar e trocar. E é justamente essa troca que esse Exu, entidade, faz conosco. Por que que nas religiões ou em algumas pessoas, fora aquilo que eu já expliquei no vídeo anterior, né, ele ter sido visto como uma coisa do mal, porque acharam lá não é estátua, eu vou chamar de estátua porque eu não me lembro, tá? A imagem dele como sendo um negão com um falão na mão, né? E aí resolveram que ele era do mal, porque tinha um falo na mão.
Pensou a mesma besteira que eu, né? Pensou se todo mundo que pegasse e pusesse a mão no falo fosse do mal? Mano, não sobrava um nessa terra, né? Porque as mulheres pegam, os homens têm que pegar também, então quem é que não pega o falo na mão? Sem contar que o falo, psiquicamente, representa o poder, né? O poder de semear, de jogar a semente, porque o poder de criar e gerar faz parte do feminino. Então, esses espíritos, nós, né, que um dia vamos perder alguns corpos, vamos continuar trabalhando na frequência do nosso Exu. Porque, como eu falei, no reino de Exu, esse Exu, essa frequência Exu, o vazio, criou 7 reinos. Da mesma forma que Deus se dividiu em 7 essências, Exu criou os 7 reinos, que abrange o planeta inteiro, cada um na sua área. E cada reino consta de 9 povos. O que seriam esses povos? Seriam pessoas que cumprem a mesma função. Aqui para nós é como se fosse um tipo de uma egrégora, embora não seja bem isso, né? Egrégora estaria mais numa coisa de falange e etc. Mas vamos para os povos que também pode ser conhecido por falange. Vou dar o exemplo meu. O Exu, que trabalha bem perto de mim, e eu vou te falar que ele é chato pra caramba, ele é chato tanto quanto eu, é o Tata Caveira. Ele é de qual reino? Ele é do reino das almas. Qual é a função dele? Transportar coisas, objetos inanimados, animados e principalmente almas defunto, almas perdidas para uma expansão de consciência, transportar a consciência, vamos chamar assim, de um lugar para o outro. O que é que eu faço? A mesma porcaria, só que aqui como psicanalista e espiritualista, lógico, muito lógico, com o auxílio dele. Ele leva o nome de Tatá por ser o mais velho, como outros Exus também levam o nome de Tatá, por ser mais velho e ter mais hierarquia, por estar no, vamos chamar no topo da hierarquia, né? Embora eu não seja chegada nisso, mas a gente não pode negar que existe. Por quê? Porque é mais velho, porque tem mais conhecimento e etc. Aí, quando a gente vai ler a história de uma entidade, não é mito, é uma história real. Fulano de tal. Vamos pegar o Tata Caveira. Ele viveu no ano, sei lá, no ano muito, muito, muito anterior. Ele é bem velhinho. Embora ele é bonito pra caramba, né? Porque a imagem é outra coisa. Mas, enfim, volta, Márcia, que esse corpo te pertence. Ele, naquela época dele, ele tinha um irmão, morava numa aldeia com a família e tal. Mas para casar, ele tinha que dar um dote para a mulher. E ele se apaixona por uma determinada mulher e dá-lhe trabalho para juntar dinheiro. Dá-lhe trabalho para juntar dinheiro para pagar esse dote. Teve que sair da aldeia, trabalhar fora e tal. Quando ele conseguiu reunir esse dinheiro e ele voltou para pedir essa mulher em casamento, o irmão dele, que diz a lenda, que ninguém sabe qual é o nome do irmão dele, eu cá comigo desconfio, mas também não vou falar. Aí desconfio por quê? Porque eu tenho um amigo que é quase meu irmão e é da linha dos Caveiras também, mas isso abafa. Por isso que eu acho que é irmão. Porque a gente sente, gente, é isso que vocês têm que aprender. Não é uma lenda, não é o que eu estou falando que importa. O que importa é o que você sente. Mas voltando à história, como o irmão dele tinha dado o dote, pedido à mulher que ele gostava, né, que ele estava apaixonado em casamento, ele desistiu do sonho dele, falou, deixa, meu irmão, mas ele ficou frustradíssimo, né? Você imagina, porra, meu irmão, a mulher que eu amo vai ser minha cunhada? Mano, tá brincando, eu não vou segurar a onda. Mas eu também não vou trair o meu irmão de jeito nenhum. E ele saiu da aldeia por um tempo. E ele era um grande guerreiro. Quando ele volta para a aldeia, havia acontecido uma guerra lá e a aldeia dele foi dizimada. É alguma coisa assim a história dele. E aquilo fez ele morrer de remorso, porque ele se sentiu assim horroroso. Porque, né, prepotente do jeito que ele... Ó, eu tô apontando até aqui para ele, prepotente do jeito que ele... Mas esse aqui não é ele, tá? Prepotente do jeito que ele é. Ele achava que se ele tivesse lá metido, prepotente, arrogante, que nem eu,
ele ia ajudar e a aldeia não ia ser dizimada. E morre com esse remorso e começa a juntar outros espíritos, lógico, com a consciência que ele tinha para se vingar de quem matou toda a aldeia dele. E aí ele foi ganhando consciência e foi trabalhando nesse resgate de almas, nessa expansão de consciência. Ele viveu há trocentos anos atrás, então é a história de uma pessoa que é diferente. Orixá, por exemplo, é um mito. A gente não sabe dizer o quanto, que dia que ele nasceu, que o Orixá nasceu, e que dia que ele morreu. Ah, mas pelos Odu lá a gente sabe os caminhos, porque quando a gente vai estudar o Odu, que é outro curso lá, tem lá, passou por esse caminho, fulano, ciclano, beltrano, mas o ano mesmo da data de nascimento dos orixás a gente não sabe porque é mito. Mas essas entidades que a gente chama de guia, de meu Exu, que você vê incorporando em centros, ou ouve aí no seu ouvidinho, mas não é com ouvir. É que é outra bagunça, que um dia eu vou explicar esse negócio de incorporação também, porque vocês pensam. Gente, é tudo ilusão. Quando eu falo ouvir espírito, não é ouvir com as orelhas. Igual a gente ouve a voz do além que eu tenho aqui comigo, ou que nem a gente ouve um amigo querido. A gente ouve por dentro. De vez em quando dá uma escapadinha, você escuta alguém chamar seu nome, e aí é um caso de clara audiência. Mas, voltando às entidades, esses guias que nós vemos e que incorporam em centros e que trabalham conosco, toda a equipe, não só Exu, mas embora eu não possa mentir, né? Para mim, todos os guias, caboclo, preto velho, tudo é Exu, porque todos são mensageiros. Só que cada um vem com uma roupagem para poder acessar o coraçãozinho de cada um de nós. Porque quem tem preconceito com Exu, porque acredita que é do mal, porque faz isso, vai aquilo, vai lá, se aconselha com preto velho. Né? É o mesmo Exu falando de uma forma carinhosa e vai falar a mesma coisa. Né? Então, essas histórias existem. Uma história que ficou muito famosa, porque tem uma pessoa que escreve livro sobre os guardiões, né? Tem um monte de guardião aí, mas um que eu me lembro, que é o tal de Guardião da Meia-Noite, que eu tenho certeza que você já leu. Se não leu, leia, porque vale a pena. Conta a história de uma pessoa rica, se não me engano, no ano de 1800, 1700, não sei, que achou que tinha sido traído pela esposa e matou a esposa. Mas a história é mais ou menos isso, tá? Eu não sei se ele achou que tinha sido traído, ou armou para a esposa traí-lo, ou foi um amigo que traiu, enfim. Eu sei que ele acabou matando a esposa, se arrependeu, ficou sozinho, morreu em casa. Na casa não tinha ninguém, que é diferente do que vocês falam para mim, porque vocês falam assim: nossa, Márcia, você mora sozinha, você não tem medo de morrer sozinha? O que eu respondo: você já viu alguém morrer acompanhado? Porque eu não vi. A gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. E ele morreu, não tinha ninguém lá na casa, ele ficou vários dias, o corpo dele ficou lá. Quando começou a feder, entraram, arrombaram lá o quarto dele e viram que ele já estava morto há muitos dias. Só que ele, óbvio, não tinha noção que já tinha saído do corpo físico. Ele pensava que ele ainda estava lá, porque ele continuava como nós, como vai acontecer conosco. Nós vamos continuar tendo sensação, nós vamos continuar ouvindo, nós vamos continuar vendo, não com os olhos físicos, mas com esse, vou chamar de olhar mais profundo, né? Que está no corpo astral, no mental concreto e etc. Tal. E aí, quando ele viu, né, quando ele teve essa consciência, ele assistiu ao enterro dele. Não vai atrás de mim porque eu estou contando por cima, é melhor você ler o livro, tá? Porque você sabe que minha memória não é muito boa. Aí ele assistiu lá o enterro dele, aí ele estava apegado ao corpo, porque afinal de contas ele não tinha consciência que a vida continua. Não é como eu, como você, que a gente sabe, ó,
Você ficar na ilusão que está lá sendo comido pelas minhocas, pelos bichos da terra, eu tiro você a tapa de lá, porque com certeza eu vou estar lá antes de você. Mas ele não tinha essa consciência, ele começou a ver, enfim, os bichos comendo o corpo dele, as cobras. E aí outros espíritos tiraram ele de lá e escravizaram ele. Ai, Márcia, mas existe coisa do mal? Mano, isso não é uma questão de ser do mal, é uma questão de ser polaridade. Quantos de nós encarnados ainda não trabalhamos como escravo, porque alguém é detentor do nosso material de trabalho e a gente presta serviço para ele em troca de um salário. No plano espiritual continua a mesma porcaria. Né? Até que ele vai ganhando consciência, e eu não me lembro como, ele começa a trabalhar. E é aí que tá, né? Eu ia falar, ele começa a trabalhar para o bem, mas na realidade, mesmo essas pessoas que a gente fala, essas entidades que a gente fala que trabalham para o mal, ela está trabalhando para o bem. Porque o mal só vai chegar para quem precisa daquele mal para algum aprendizado. Porque se a pessoa não precisar, não chega até ela. Porque você já sabe aqui, mesmo porque eu já falei, que é tudo uma questão de frequência. Mas, apesar dele não precisar trabalhar mais nessa função, que era a função dele, Exu da Meia-Noite, eu não me lembro o reino que ele era, né, nem qual povo que o Exu da Meia-Noite pertence, ele preferiu continuar trabalhando lá da forma que ele trabalhava, só que agora o que mudou? A consciência. Ele fazia o mesmo mal, vamos chamar assim, tendo a consciência que era para o bem. Ai, Márcia Marins, como pode ser isso? Agora complicou a minha vida. Não compliquei nada. Se eu compliquei, eu vou descomplicar. Ó, antes ele ia lá e ele e o povo, as pessoas, os companheiros de trabalho, né, vamos chamar assim, ia lá atazanar alguém para fazer alguém, sei lá, perder o poder aquisitivo, ter uma dor emocional, ter ideia fixa, o que a gente chama de obsediar e etc, etc, etc. Para quê? O que acabava acontecendo quando eles faziam isso? Essas pessoas, cansadas de sofrer, um dia se libertavam ou um dia resolviam ter lucidez e iam procurar ajuda. E aí eles não tinham mais acesso à pessoa. Então, na cabeça de muito, ele estava fazendo mal. Só que ele, para muitas pessoas, estava fazendo mal, obsediando, fazendo a pessoa perder dinheiro, e uma série de miséria que acontece na vida. Só que a consequência foi boa, porque despertou a pessoa. Quando expandiu a consciência dele e ele percebeu que não dava para fazer o mal, porque só dava para fazer o bem, ele começou a fazer a mesma coisa, só que com consciência. Então, quando ele via, quando eu falo ele, é um grupo, é como a gente trabalha em grupo, que alguém ia ser atacado para sofrer mazelas e etc e tal, e essas desgraceiras toda, ele e os colegas dele iam defender a casa da pessoa. E aí fazia mal, que a gente chama de mal, para quem? Para quem queria atacar, quer dizer, é a mesma porcaria. Né? Só que a pessoa que eles protegiam eram pessoas que já estavam com lucidez, que não precisava daquele ataque. Falando em psicanalês, para vocês melhor compreender, é como se uma pessoa legal, do bem, bem-sucedida, rica, um bom vivant, que sabe levar a vida, que é feliz e alegre, ele recebe, que é sucesso, vamos chamar assim, ele recebe um monte de emissões e ondas psiônicas negativas. Ah, ele está assim porque é ladrão. Ah, ele fala isso porque nunca passou por isso. Porque se ele tivesse na minha pele, é assim que a gente fala, se ele tivesse na minha pele, ia ver o que acontecia, ia ver se ela ia ser feliz desse jeito. Tudo isso são ondas psiônicas que podem nos atacar, como se fosse veneno. Agora,
como eu já falei, a gente toma o veneno ou não toma o veneno. O que é importante para nós? Nós estamos utilizando essa energia que nós temos, semelhante ao nosso Exu, a essa entidade que está trabalhando conosco nesse trabalho, seja ele qual for. Vou repetir, eu não estou só me referindo a terapeutas, a médicos, ao pessoal da área da saúde. Não, eu estou falando de todo mundo, porque todo mundo tem uma função. Se você está fazendo a sua função com consciência e tendo essa visão que é para o bem, você está fazendo bem o seu trabalho. E como eu falei no vídeo anterior, você não vai para o inferior, você vai ascender. Você vai ter mais luz. Você não vai ficar agarrada lá vendo as minhocas comer os seus pedaços de carne. E nem o fogo queimar as suas cinzas. Sua cinza não, que depois você vai virar cinza. O seu corpinho maravilhoso de sereia ou baleia, como a vovó Marcinha tem, né? Mas, se vocês não tiverem consciência, perder o corpo físico, vai para o inferior, vai para o inferno. Que inferno? O inferno que existe dentro de você. E por que existe esse inferno dentro de você? Porque você não tem consciência da sua função, que muita gente chama de propósito de vida. Mas é um propósito a partir do momento que você toma consciência. Aí você pode fazer propositalmente. Mas quando você não tem consciência, é só uma função que você exerce e não dá para sair dessa função. Qual a diferença? Ou você faz conscientemente ou você faz inconscientemente. No caso da entidade Exu, ela faz conscientemente. Tanto faz estrupiar uma pessoa ou salvar uma pessoa, que a gente chama de bem e do mal, por isso que eu estou pondo essa polaridade, essa entidade vai fazer. Porque ela, assim como eu, assim como Platão, sabemos que tudo é para o bem, para o bom, para o belo e para o justo. E eu espero que você tenha ficado sabendo hoje também que tudo é para o bem, para o bom, para o belo e para o justo. Beijo, até o próximo vídeo, que eu não sei o que eu vou falar, mas eu sei que é isso. Ó, não esquece do sininho lá, do sininho da inscrição, e comenta. Se você tiver alguma informação que eu não falei, escreve aí embaixo, tá bom? Beijo, queridinhos.